de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Como sempre, é uma alegria gostosa estar na casa do amor e luz, não é? Que é a casa de Kardec, não é isso? E dos companheiros de Bambuí, é a casa de Kardec e Jesus. A casa de Kardec e Jesus é a casa do Espírito. Vamos repetir? Aqui é a casa do Espírito. O homem vinculado aos interesses imediatistas do mundo, na visão horizontal do mundo, ele agora está alçando voo. Essa mensagem de 1896 foi extraordinária, falando da divulgação da causa espírita, da terceira revelação, que a providência divina nos premiou. Então, casa do Espírito, né, Joel? Nós temos que agora, em pleno terceiro milênio, fixar a visão do Espírito, porque nós, em 1857, abriu a Era da Luz, não é isso, Adelante? Em 1857, abre a Era da Luz, a Era do Espírito. 1857 para trás, nós tínhamos a Era da Matéria, do Intelecto. Vai conferindo aí o grupo aí. 1857 para trás, a Era do Intelecto, a Era da Matéria, com a terceira, com o Consolador prometido, abriu a Era do Espírito. É esse mesmo, Marcos? Cadê o Marcos aí? Tá, vai conferindo, viu, Marcos? Entrou a Era do Espírito. Essa era, agora nós somos convocados. Quem somos nós? De onde viemos? Para que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para quê? Não é? O grupo está lembrado das 132 do Livro dos Espíritos, todo mundo já sabe, estuda muito, porque aqui a turma estuda Kardec mesmo. Qual o objetivo da encarnação? O grupo lembra desse texto. Deus impõe a encarnação aos espíritos para levá-la à perfeição. Visa outro fim à encarnação. Visa outro fim à encarnação numa resposta dos espíritos superiores. De colocar o homem em condição de fazer a parte que ele toca na obra da criação. Joel, Marilene, Marli, Giovana, nós temos agora e temos que fazer a parte que nos toca na obra da criação. Isso é importante, isso é fundamental. Nós vamos ter que perguntar para nós, se nós recebemos o Consolador prometido, então a causa do Espírito, a causa espírita, nós devemos agradecer a Deus pelo ato de contribuição nela. Quando nós pegamos a 659 do Livro dos Espíritos, falando da lei de adoração, é esse mesmo, companheiro? Na lei de adoração, ele comenta qual o caráter geral da prece. O pessoal vai lembrando isso aí, vai me corrigindo. Quem tiver com o Livro dos Espíritos vai conferir para não me deixar errar. Aí ele comenta o seguinte: o ato de adorar, na abertura do capítulo desse livro, Lei de Adoração, 649, o que é adoração? O ato de adoração é um ato de pensar em Deus. Quando elevamos o pensamento em Deus, nós o quê? Aproximamos dele.
Quando eu aproximo de Deus, eu vou fazer o quê? Eu vou falar com Ele. Vou falar com Ele. Eu vou falar com Ele. Mateus 6,6, quando fala da prece, Jesus ensinando, né, menina, como é que funciona a prece. Como é que eu devo fazer a prece? Vai, entra no quartinho íntimo nosso, em secreto, fala com o Pai, e Ele em secreto, Luiz, vai nos responder, não na fala articulada, né, Aderlande? Mas na fala, na linguagem do coração. O Aderlande, que é o homem da linguagem, da língua, né? Professor de língua, ele não conhece essa linguagem. Você vai ter que trabalhar muito tempo para trabalhar essa linguagem. É a linguagem do coração, ô Cleusa. Certo? Ela é em silêncio. Eu tenho que silenciar. O Chico, o que é silenciar? O Chico, que é o nosso professor imediato aqui do Cristo, né, junto conosco, ele estava numa reunião no plano espiritual, todo mundo em silêncio para iniciar os trabalhos. Aí o Emmanuel pediu silêncio. O grupo lembra desse texto? Lembra aí, Marcos Pessoa? Pediu silêncio. Mas vem cá, não estou entendendo se todo mundo está calado. Que silêncio é esse? Lembra desse texto, Joel? Ele pediu silêncio, o Emmanuel. Aí o Chico falou, Emmanuel, não estou sabendo, não estou entendendo isso aqui. Que silêncio é esse? Ela está falando que as nossas mentes, em turbilhão, fica vinculado às situações, acontecimentos que nós vivemos. É necessário voltar para si mesmo e devotar, abrir o coração. Aqui nesse momento foi feita, a menina cantou para nós, né? Já harmonizou a gente. Depois foi feita a prece, ficamos mais harmonizados. Então agora eu quero aproveitar o momento para dar um abraço a todos aqui presentes e um abraço gostoso para os desencarnados. O grupo aqui pode dar um abraço gostoso nos encarnados, Joel? Luiz, pode. Evidentemente, esse abraço tem que ter a sustentação do Cristo Divino e da equipe espiritual coordenadora do encontro. Se não tiver essa sustentação, porque o nosso abraço é meio fraco. Então, por isso, nós estamos pedindo agora o abraço de todos, ficou fortalecido. Os desencarnados podem falar aqui? Pode fazer pergunta? Pode não? O Luiz disse que não. Pode não, Luiz? Só para quem entende. O desencarnado pode fazer pergunta para nós? Claro, com certeza. Como? Pelo pensamento. Pelo pensamento. Então nós estamos aqui online com o plano espiritual e a interatividade é 1000 por hora. O ato de pensar, só que nós ajustamos o canal, não é isso mesmo? Um canal de vibração mais para cima, né? Ou está mais para baixo? Mais médio. Então nós estamos subindo a vibração, porque aí nós vamos receber o apoio, o fluxo de energia dos benfeitores para a nossa tarefinha de hoje, né? Que na realidade nós somos muito pequenos. E os próprios Jesus dá o exemplo de profunda humildade. Eu nada posso fazer se o meu Pai não estiver comigo. Aí eu e o Joel e o Luiz falam, não, eu posso fazer. Eu, Joel e o Luiz falam, não, eu posso fazer. Porque eu sou muito tempo experiente. Nada. Se o Cristo diz que ele nada pode fazer, se o Pai não estiver com ele, consequentemente, não é isso mesmo, companheiro? Está chegando aí atrás a conversa aí? Está chegando? Ok. Então, é importante isso, de que nós
somos a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem comigo anda, não andará em trevas, encontrará a luz da vida. Olha que beleza. Aí ele diz assim, não, comenta para nós aí, Cleusa, para Marilene, para o Luiz aqui, para o Luiz Gustavo, você é a luz do mundo também, Luiz, não é? Nós aprendemos aqui que a inteligência do Cristo é um espírito puro. Há 4,6 bilhões, ou 4,5, uns dizem 4,5, outros 4,6. Normalmente eu gosto da matemática de 4,5, uma aproximação 4,6, para falar sobre o templo depois. Que é importante, ele era Cristo já, e nós éramos ainda espiritinho. Ainda somos espiritinho, né? O Aderlândio vai explicar para nós, na segunda parte, que nós espíritos na Terra estamos vinculados, não é esse mesmo companheiro? Na escala dos espíritos imperfeitos. Confere aí. Qual que é a característica do espírito imperfeito na escala espírita, a partir da 100 até 113? Qual que é a característica? A matéria predomina sobre o nosso espírito. Então a matéria muito nos seduz. Quando Joel fala que nós temos que pensar como espírito, procede, porque nós somos muito amarrados à vida material, às ilusões do mundo. Isso nos envolve, ainda nos seduz. Então é necessário altear o pensamento para que a linha de os objetivos da vida nossa e a causa do trabalho da espírita não se arrefeça a sua chama, ou ela não se diminua, ela tem que ser intensiva. Então, a dinâmica do processo mostrando que temos que trabalhar o espírito como a elemento fundamental para a vida. Evolução em 2 mundos, abertura do capítulo, a Adelante vai conferindo aí, ele mostra, pode deixar aqui, obrigado, ele mostra para nós, na Evolução em 2 mundos, na introdução, Emmanuel diz assim, essa obra do Evolução em 2 mundos, que é uma obra densa para nós, os Espíritos mostra para nós, André Luiz quer explicar para nós, as noções da imortalidade. Mas não estou entendendo, Emmanuel, não entendi o que o senhor quer falar. O André Luiz, eu estou custando entender esse livro aqui, você está me falando que é noções da imortalidade. Confere aí, um amigo está em pé. Noções da imortalidade. Ele está comentando que trabalha toda a ciência do espírito. E nós, espíritos imperfeitos, estamos aqui na Terra predominando. O livro Voltei, capítulo 15, 16, Batuíra e Bezerra lá falando, Batuíra não, é o Bittencourt Sampaio, explicando para nós, e o Bezerra mostrando para a gente, o instrutor, que 2/3 da humanidade ainda está vivendo semiconscientes, semicivilizados, não é? E 1/3 são civilizados. Agora, eu e o Luiz e o Joel estamos querendo entrar no grupo de 1/3. Não é isso, gente? Então, nós temos que trabalhar agora na causa espírita, no trabalhador da vinha, no trabalho da vinha, para poder avançar, para poder sair, ou seja, tirar o vapor da matéria, os vapores da matéria, como diz Ivon Costa, vocês pegam essa prece, Ivon Costa, no capítulo lá, o Transição Planetária, do nosso amigo Divaldo, não é isso? Do nosso Divaldo Hermínio, não é, como é que chama? Do Divaldo, Transição Planetária, o espírito, eu esqueci o nome dele agora.
Manuel Filomeno. É o Manuel Filomeno que escreveu o livro para nós. O Ivan Costa participa de uma reunião no plano espiritual e que companheiro de Cyrus, né, me parece de Cyrus, fez visitando uma palestra lá no plano espiritual. O Ivan Costa fez essa prece e nessa prece ele fala da nossa história. Nós recebemos a doutrina espírita, recebemos o Evangelho há mais de 6.000 anos. 6.000 anos é quando a questão 50 e 51 do Livro dos Espíritos, em que época viveu Adão e Eva? 6.000 anos atrás. Mas antes desses 6.000 anos, no despertar dessa raça adâmica, muitos de nós já tínhamos 10.000 anos atrás, já estava chegando aqui, nos preparando para o processo de mutação, fixação e transformação biológica, para que o nosso cérebro, o nosso corpo se ajustasse ao Homo sapiens. Não é isto? Há 40.000 anos atrás. Não é isto? Há 40.000 anos atrás, o Homo sapiens, o Cro-Magnon, que ofereceu condições de receber esse grupo da raça adâmica, e a maioria do movimento espírita, muitos que já admitem o espírito, admitem a continuidade da vida, admitem a imortalidade da alma, que a vida continua, a interação na mediunidade, aqui os espíritos estão participando conosco. Os médios que estão aqui depois podem relatar os acontecimentos, os bastidores. Então, isto mostrando para nós que nós já estamos aqui vivendo numa fase extraordinária. Já podemos trabalhar a questão do espírito, já temos consciência disso. Então, o Ivan Costa fala da história nossa, a nossa história complicadíssima. Já tínhamos doutrina na mão? Aí veio as inspirações divinas, lá na época da Babilônia, dos fenícios, dos povos antigos, foi passando pela civilização, chegou Moisés trazendo a mensagem para nós, depois Jesus a mensagem, agora Jesus falou, não, como é que nós vamos resolver com a turma, com essa nossa turma aqui, né, de Bambuí e de Minas Gerais? Como é que nós vamos fazer? Vamos mandar doutrina espírita para eles? Vão mandar doutrina espírita para eles. A doutrina espírita agora é a última chance da gente eliminar esses vapores da materialidade, na linguagem de Ivan Costa. Então, refletindo isso, abrindo a introdução do livro Via de Luz, nós temos aqui o nosso companheiro Emmanuel falando do Evangelho e conectando com a doutrina. O Evangelho, vocês lembram desse texto? O Evangelho é o sol da imortalidade, que a doutrina espírita reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. É isso, Divino? Está conferindo? O Evangelho é o sol da imortalidade, que a doutrina espírita reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Aí, só refletindo nesse texto, já ganhamos aqui, já ganhamos o nosso tempo empregado no trabalho aqui hoje. O Evangelho é o sol da imortalidade que a doutrina espírita reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. É para pensar. Todo mundo, Joel, para pensar. Podemos tocar? Pode passar, por favor? Vai te dar trabalho para você aí, né, amigo? Prazer. Ok. Puxa uma cadeirinha aí, né? O tema é trabalhadores da vinha, não é? A causa espírita.
Está falando do trabalho. Trabalhadores, aquele que utiliza o trabalho. Trabalho, lei do trabalho. Lei do trabalho, né? Trabalhadores, quem são? Quem são eles? Ah, eu quero ser trabalhador? Quero. Você quer ser trabalhador? Quer. Aí tem uma perguntinha para você. São os que cumprem a lei de Deus. Hã? O Luiz agora ficou preocupado. São os que cumprem a lei de Deus. Hã? Quando fala que cumprem a lei de Deus, vocês pegam a obra do Humberto Campos, depois vocês dão uma pesquisada lá. Aquele encontro, talvez você lembre desse texto. Um encontro de várias potências das religiões do mundo. Os vários líderes do mundo. No plano espiritual, Humberto escreve lá. Você lembra desse texto? Você me ajuda depois, dá para o grupo. Vocês procuram, são 13 obras, né? Então, fez uma reunião como essa aqui, todos os grandes representantes, o Papa da Índia, o judaísmo, os espíritas, os católicos, os evangélicos, todos os grandes autoridades do mundo estavam presentes. Estava lá presente. Iniciou a abertura do texto, do encontro, como foi aberto aqui agora, ao vivo a cores. A hora que começou a abrir o tema, perguntou, aí veio 2 assistentes, veio a Marli e a Isabel, e com uma pergunta importante. Perguntou a Cleusa, Cleusa, você cumpre a lei de Deus? A pergunta era essa, lá no encontro. A Cleusa está pensando aqui, estou achando que ela não cumpre não é? Eu tento. Aí está tentando. Luiz, você cumpre a lei de Deus? Ela está pensando também. O Joubert está perguntando, o Alberico, Alberto, você cumpre a lei de Deus? Aí perguntou para o Papa, pô, eu sou o Papa, eu cumpro a lei de Deus, sim senhora, sou o Papa. Perguntou para cada líder e todo respondeu. Aí tinha uma pessoa lá no cantinho, né? Estava no cantinho, como é que você chama? O Henderson estava lá no cantinho, assim. Será que eu posso entrar? Porque você não estava sem a roupa paramentária de cada religião, né? O Papa com aquele jeito, com a paramenta dele, né? Não é isso mesmo? O Aderlante também estava lá presente, não é isso? Aí ele perguntou, vamos perguntar aquele cara, os dois encarregados da pergunta. Vamos perguntar a ele? Aí ele, como é que você chama? Henderson. Ele perguntou, Henderson, você cumpre a lei de Deus? O que o Henderson falou? Eu vou te contar uma coisa. Eu trabalhava lá em Bambuí e não tinha tempo para nada. Muita necessidade, fase difícil, Covid, um monte, varíola, não sei o que, um monte de coisa, na época do nosso Eurípides Barçanufo. Ora, eu não tive tempo de pensar em Deus. Eu dediquei a vida inteira para o trabalho, muita necessidade. Eu não tinha tempo para mim mais. Olha bem, olha que importante isso. Anotou, foi lá e mandou para a direção. Quem foi o escolhido para representar, dirigir a reunião? O Henderson. Ele foi, abriu a reunião, e ele estava assim, com a roupa tão bem desgastadinha, não é? Então está mostrando para nós, eu cumpro a lei de Deus? Aí o grupo, todo mundo já sabe dessa questão aí, 629, de cor seu teatro, né? Definição sobre a moral, não é? Abrindo ali sobre a questão das leis divinas, ou a lei divina ou lei da natureza. No final da resposta, que definição podeis dar da moral? Todo mundo já sabe que a regra de bem proceder. Aí, o interessante da resposta é o final da resposta. Isso que vale ouro, entendeu, Joel? O homem procede bem
quando tudo, ao tudo. Tudo? Você está fazendo tudo, menino? Cuidado, hein? Tudo faz para o bem de todos. Tudo, todos. Vírgula, não é divino? Então, cumpre a lei de Deus. Ok, Honório? Tá certo? O Honório mandou um abraço para você, porque ele está aqui hoje trabalhando. Por isso o Honório está mandando um abraço para vocês, né? Está mandando um abraço? Porque eu estou brincando com o grupo, porque eu não sou médio ostensivo, não. Mas como o Honório foi o patrocinador desses encontros em Minas Gerais. Aí eu sempre assim, Honório, você tem que dar um jeito, viu? Dá um jeitinho lá, para você ir lá estar em Bambuí com a gente, porque não é? Vai precisar de apoio lá. Então, tudo, todos. Tudo bem. Eu posso fazer tudo para a turma aqui do Bambuí? Pode contar comigo. Mas, dentro do todo, Henderson, mas no grupo de todos, tem aqueles inimigos meus. Aí já não dá. Tudo não dá para fazer, Joel. O grupo entendeu isso? Entendeu a ciência? 100 anos é pouco para estudar o livro dos Espíritos. Os Espíritos superiores, eles não escrevem na letra. O Aderlange, que é especialista das letras e das entrelinhas também, que a grande dificuldade é ver a entrelinha. O que os Espíritos superiores querem dizer para nós? Espíritos superiores quem são eles? Da escala segunda. Aí depois, nos planetas dos mundos habitados do sistema solar, vocês vão ver Vênus, Marte, não é isso? Mercúrio, como é que é o nível do pessoal lá. Não está ligado nessa retaguarda ainda, são espíritos que já está estagiando na segunda escala. Espíritos bons. Quem são os espíritos superiores? São espíritos bons. 111 do livro dos Espíritos. Qual que é a característica dos espíritos superiores? Vocês lembram desse texto? O pessoal de trás e o último são os primeiros a falar, tá? Pode falar. Mas não. Tem 3 elementos. Isso que eu quero 111 direto. 3 elementos que eles são. Sabedoria, 1. Bondade, 2. Ciência, 3. Todos equalizados. Sabedoria, ciência, bondade. Aí o espírito superior, top. É a escala superior, 2 da segunda escala. Quem responde? Espíritos superiores. Não são espiritinhos. Espiritinhos somos nós, porque nós não temos competência para responder, não é isso? Tudo, todos. Então, a vírgula aí que é chamativa. Então, cumpre a lei de Deus. Ai, meu Deus do céu. Se nós não fizermos atender aquele que nós temos boa relação, né, companheiro? E atender aquele outro que pisa no nosso pé, nos desafia no dia a dia, ô Luiz, nós não estamos cumprindo a lei de Deus. Não é? Poxa, aí, o grupo entendeu? Nós não podemos ter pressa de esgotar o tema. O objetivo nosso aqui é de levar a reflexão. Aqui nós estamos no encontro alvissareiro. Esse é o movimento aqui que o nosso amigo Marcos e a Cláudia estão participando, o Honório, e o de Pinhuí, os companheiros das demais cidades aqui presentes, é importante. Nós temos que penetrar na ciência da doutrina espírita, não é isso? No Consolador da 392, falando sobre os médios e benfeitores e guias espirituais, Consolador, Emmanuel escreve lá, gente, nós que somos médios, trabalhadores
aqui na causa espírita, nós que somos trabalhadores na causa espírita, temos que fazer o quê? Observar muito, número 1. Estudar muito, número 2. Trabalhar muito, número 3. Perseverantemente, para quê? Para a nossa iluminação. Entendeu, Joel? Eu e você estamos na corda bamba. Nós temos que pisar quente, porque eu e você já estamos indo para lá, né? Nós temos que chegar lá pelo menos e fazer alguma coisinha, né? Não é isso? Qual é o plano espiritual que eu e Joel vamos encontrar? Qual é o plano espiritual que eu e Joel vamos encontrar? Qual é? Como? Que nós estamos vibrando, olha que beleza! É o que nós estamos vibrando, não é? O professor Emmanuel, no livro Justiça Divina, comentando Céu e Inferno, capítulo 34, o céu que nós vamos encontrar, o plano espiritual que nós vamos encontrar, qual que é? Tem esse título lá, depois vocês olham lá. Como é que nós vamos saber se eu e Joel vamos... aqui na vibração está boa, por enquanto nós estamos uma vibração legal, não está? Está boa aí? Está chique? Está chique? Então agora, eu e Joel vamos aí de férias, descomprometido, descansando do movimento espírita. Não quer movimento espírita, não pode ficar à vontade. Não é isso? Aí nós vamos ficar entregue a nós mesmos, sossegado aos nossos pensamentos. O Emmanuel recomenda para a gente verificar como são os meus pensamentos quando eu estou 100% livre, à vontade, fora de Bambuí, lá nas ilhas distante das praias, aí não sei aonde, não é? Ou na roça. O que eu estou pensando? O pessoal nem quer pensar, puxa vida, será que eu vou para o inferno? Não é? Se estiver pensando coisa que não deve, vai para o inferno. Se estiver pensando coisa boa, vai para o céu. Então tem que, viu, Luiz? Tem que pensar nesse sentido. Então, a lei de Deus está na 614. É a única capaz de levar o homem à felicidade. Indica o que deve fazer ou não fazer. O grupo lembra disso? O homem é só infeliz quando dela se afasta. O homem é só infeliz quando dela se afasta. Estou no inferno. Entramos na sombra. Entramos na sombra, qual sombra? A sombra aí das quebradas das grandes cidades, ou das quebradas das nossas cidades? Não. Que sombra é essa, Oderlane? É a sombra própria. É o homem complicado. É isso mesmo? É a mulher, não é? Mulher complicada, homem complicado. Não é isso? Estão mostrando para nós, simples. Quando eu abro, a gente anda pelos campos aqui na região, a gente vê a lei de Deus funcionando aí. Não é isso mesmo? Veio funcionando para nós. O Vicente não está aqui, não? Ô Vicente, não é isso? O Vicente, quando ele entra nos campos, ele entra em contato com Deus. Por isso que ele está saudável, bonitão assim, né? Saudável. Não é isso? É porque ele conversa com Deus. Quando ele vê o pássaro, quando o Gabriel vai cuidar de um animal, fazer uma cirurgia, ele está cirurgiando um irmãozinho querido do coração. Como? O senhor não está com a cabeça ruim, não? Não, eu estou com a cabeça, está boa ainda. Se eu falar pro Vicente bonitão, aí... Ele está ruim, porque o Vicente não é tão bonitão, não. Tá... Aí é o seguinte, mostrando para nós de que o livro da natureza está aberto. O espírito de curiosidade que o nosso amigo Adelante vai trabalhar na abertura, porque hoje nós vamos sair daqui do mundo terra,
que nós é importante, e levar reflexão sobre as nossas vinhas. Que nem a vinha, né? Desenvolvimento, aqui ó, olha o que ele fala na lei do trabalho. Lei do trabalho 677. Qual que é o trabalho? O homem visa duplo fim. Olha aqui, o que os espíritos superiores, espírito superior, não é espiritinho não, conservar o corpo, lei da conservação, importante, não é? Quando você fala da lei da conservação, a gente lembra das 712 conectada lá na lei da conservação. Lá, aqui está falando dentro da lei do trabalho. E para estudar o livro dos Espíritos, nós vamos costurar, alinhavar com outros capítulos. Aí a tela do aprendizado vai abrindo, não é isso, Adriano? Vai abrindo. Nós vamos entrando as conexões. Grupo da direita, da esquerda, Marcos Pessoa, tudo bem? Quer falar? Só ouvir? O que é isso? Muito educado, né? Só ouvir. Aí mostrando para nós o seguinte, que ao trabalhar 712 na conexão, com que fim pôs Deus atrativo nos gozos terrenos? Interessante isso, né? Bem, claro, eu tenho que ter uma coisa importante aqui na Fazenda do Vicente, muito trabalho que tem aqui no campo material, você na universidade que trabalhou aqui na agronomia e agora trabalhando no espírito, porque o Joel agora é especialista do estudo do espírito, da mente do espírito, né, Joel? Isso é maravilhoso. Ele trabalhou no material, agora está trabalhando diretamente com o espírito. E o que ele comenta para nós na 712, com que fins pôs Deus atrativo nos gozos terrenos? Aí os espíritos superiores respondem, para instigar. Está chegando aí, gente? Instigar, estimular, promover. Tem que promover o progresso intelectual aqui no Brasil e na América, não, no mundo. Tem que haver tecnologia. Tem que haver desenvolvimento na veterinária, não é isso? Na engenharia, na agronomia. Nós temos que ser o celeiro não só espiritual do mundo, mas o celeiro físico também. Temos que trabalhar os dois lados. Então, com que fim pôs Deus atrativo nos gozos terrenos? Para instigar o homem ao cumprimento da missão. Aí depois vem a contrapartida. E experimentá-lo, o Marcos e Cláudia, está chegando aí, Cláudia, por meio da tentação. Vocês vão anotando livros de espírito depois para corrigir se eu falei certo, tá? Por meio da tentação. Aí Kardec coça a cabeça. Meu Deus do céu! Então, a vida está estimulante, o progresso está palpitante, e eu sou tentado pela tentação? Não dá. Qual o objetivo da tentação? No item A dessa pergunta. Ok? Desenvolver a razão que vai preservar dos excessos. Essa razão que é do desenvolvimento da faculdade de pensar. Quem está falando? Razão e com a consciência. Muito bem, menino. Obrigado pela força. É isso mesmo. É trabalhando a faculdade de pensar, de perceber. Não é? Quando ele desenvolve a faculdade de pensar, para que eu vou fazer isso? Fazer para quê? Vou pensar, vou ficar bom, vou tecnológico bom, não é? Para ele elevar acima de si mesmo. Capítulo 3, Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro muito estudado, muito lido e pouco estudado. Todas as vezes que você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, você assusta com ele. Mas é livro, o Evangelho segundo o Espiritismo é antigo, né? Assusta sim. Porque o Aderlange tem trabalhado muito a questão das entrelinhas. Está lá no item, capítulo 3, item 10, mundos superiores e mundos inferiores. Muitas moradas na casa do Pai. O que é mundo inferior ou superior? Aqui no mundo inferior nosso, o sentimento de impulso
que leva a impulsiona o homem a elevar acima de mesmo, é o sentimento de grandeza, vira o quê? Orgulho. O pessoal está pensando. O sentimento, o impulso de tornar grande, não é isto? Reverte, ele quer ser maior do que o outro. Aí entrou, produziu orgulho e egoísmo, que são chagas da humanidade. Entendeu, Joia? Aí foi a vaca pro brejo, lá do Vicente, tudo, e até o cavaleiro e o veterinário. Não é isso? Então, mostrando o seguinte, esse sentimento de grandeza, de tornar grande, é natural. Aí nós pegamos e fazemos a inversão de valores. Nós estamos vendo a inversão de valores nessa fase de transição que nós estamos vivendo. Para que essa inversão de valores na fase de transição? O negócio está do avesso. Por que isso? Para perseverar os trabalhadores da causa espírita, para ver se o trabalhador da causa espírita está aguentando o tranco. Qual que é o tranco? Comprometido com o bem para o bem. Eu tenho que ser fiel ao bem. Pronto, acabou. Vou levar pancada? Vou. Não é? Vai levar porretado? Né, Vicente? Vamos. Mas não abrimos mão do bem. Temos que ser 932. Todo mundo lembra da 932, né? Eu tenho que ser ousado no bem, intrigante no bem, porque os maus são ousados e intrigantes no bem. E nós, tímidos, nós que estamos querendo ser bonzinhos, somos tímidos. Então a causa espírita agora vai ter que tomar decisão. O que nós vamos fazer a semana que vem? Segunda-feira começa a segunda, né? Segunda não, depois do encontro já está começando, nós temos que estar perdendo tempo, né? Diz o André Luiz, hoje já é tarde, melhor hora é agora. É isso mesmo? Fechou? Fechou? Então, no mundo superior, está lá no 3, falando muitas moradas da casa do Pai, mundos inferiores, superiores. O que é no mundo superior tem lá? O homem trabalha para elevar acima de si mesmo. 677. Ele obedeceu à lei de Deus. O que nós temos que fazer agora? Trabalhar hoje, amanhã, depois de amanhã e sempre até o desencarne, elevar-nos, esse sentimento de grandeza que nós temos, tem que, ele vai por orgulho, segura ele, falou, não, eu não tenho que ser maior do que a Neuza, maior do que o José, o José, não vou ser maior do que o José, eu tenho que ser maior do que esse mesmo. Esse mesmo, Adelene, está conferindo? Estão mostrando esse aspecto. Olha, isso é doutrina espírita, é a ciência do infinito. Ciência do infinito? Mas vem cá, doutrina é ciência do infinito? O Evangelho é a ciência do infinito. Na 466 do Livro dos Espíritos, falando aí dos obsessores, espírito que somos, temos que desenvolver na ciência do infinito. Emmanuel, no Consolador, falando da causa espírita, na introdução do Consolador, página definição, fala do triângulo de forças espirituais que todo mundo já tem estudado muito. Na linha horizontal está a filosofia e a ciência. Então a filosofia, a ciência aqui, ó, a gente andando pela cidade já viu o progresso da filosofia e da ciência na cidade. Pujante, muita tecnologia, o centro de pesquisa aqui da universidade, os agricultores no seu centro de pesquisa, desde o mais humilde até o mais graduado, não é isso? Todos estão trabalhando a ciência, a filosofia e a ciência. Muito bom, ótimo. Cultura, arte,
não é? Movimentos nobres de cultura, diz o professor Emmanuel. E daí? E agora? O que eu faço? Linha horizontal. Eu bem ciência e cultura, tecnologia, eu vou crescer em sabedoria, Luiz, na linha horizontal da vida. Eu quero o quê? É verticalizar, mas sem tirar o pé da terra, porque eu preciso da terra. Terra, a vinha, eu preciso dessa vinha aqui. Não é? Eu tenho que gerar riquezas aqui na minha cidade, no meu mundo, tenho que fazer com que o dinheiro circule. Não é esse, Vicente? Porque o Vicente guardava muito dinheiro, agora não, o dinheiro dele circula na cidade, então ele está promovendo o progresso, não é isso? Promovendo o progresso. Então nós temos que elevar, mas cumprindo as nossas obrigações aqui, não é? E como é que eu vou ligar lá em cima? É o ângulo divino. Esse ângulo divino, o que é? É a religião. Quando eu elevo o pensamento, eu falo, aproximo dele e falo com ele. Com quem? Com Deus. Aí eu estou cumprindo a lei de Deus. Tempo aqui não esperem. Vinha, matéria, seara, terra. Ele vai falar sobre a Terra, sobre a Vênus, sobre o Marte, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Terra, não é? A vinha do Senhor, não é isso? Aí vem lá no livro Gênesis 1, 2 e 3, Moisés, a criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém, né? Céu, falando no universo na forma amplitude, porque nós temos céus, universos e universos. A nossa galáxia Via Láctea tem 100 mil anos de diâmetro, a andar com a velocidade da luz. Para explorar o universo é vir de cavalo de Belo Horizonte para cá. 100 mil anos? O cavalo acho que é mais rápido ainda. Muito bem, o Luiz corrigiu. Montando um besouro? No besouro ou de tartaruga, né? Então está mostrando para nós o espírito, quando você fala percepções e sensações, trabalhando a questão do livro dos Espíritos, na 240, 41, 42, 45, 44, 46, 50, falando das percepções dos Espíritos. Nós podemos ir de um ponto para a galáxia num vapt-vupt. Quando nós pegamos o livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 3, lá aquela reunião que teve no templo da bênção, né? Obreiros da Vida Eterna, templo da bênção. Cornélio fez uma reunião como a de vocês aqui, como a nossa, né? Melhor dizendo, e pegou uma turma lá do fundo, falou assim, gente, vou precisar de uns médios aí. Pegou um monte de médios, botou lá junto, criou uma câmara lá em cima, um ambiente separado. Vocês vão mentalizar que nós vamos receber aqui um super espírito. Ele chama Asclépio. Ele vai materializar aqui. Mas eu estou no nosso lar, plano espiritual, eu estou no nosso lar. O nosso lar tem terra? Tem terra. Tem comida lá? Tem. Então vocês fica tranquilo, que tem comida para a gente lá, tá? Porque eu e o Aderlande ainda almoçamos e jantamos, então preciso de almoçar, jantar e tomar lanche, né? Mas já vamos deixar de almoçar e jantar só, porque lá no nosso lar, quando você está com fome, à medida que você vai aprimorando, você vai tomando suco de flores, porque tomar suco de flores, né, Vicente? Com esse gado gostoso que você tem aí, né? Não dá, né? Aí o Vicente chega aqui e quer oferecer outra coisa para nós. Aí suco de flores, aí não tem jeito, complicou a nossa vida. Aí, quando nós vamos eliminando isso, o estômago não precisa mais. O que eu vou fazer com ele?
na reunião mediúnica aqui de Bambuí, ficha kármica de um enfermo, vamos doar esse estômago para o enfermo. Aí ele estava com um problema sério de estômago, recompôs, ficha kármica permitiu. Não é? Aí, agora, chega na hora do almoço, o Honório, ele dá uma respirada, almoçou. Na hora da janta, outra respirada, jantou. Agora não precisa de pulmão mais. Quem está precisando de pulmão? Vamos ver quem pode. Está na fila. Aí passa para o nosso Herbert Henderson. Passa para ele, que ele está precisando. Então esse é o processo, mostrando que aí Asclépios apresenta lá. Depois de organizar, fazer toda uma plenitude adequada, Asclépios trabalha nas respostas dos espíritos presentes, dos caravaneiros presentes. E as respostas todas no Evangelho. Ele tirava da túnica dele um pergaminho, o grupo lembra disso aí. É uma leitura agradabilíssima. Abre lá, o Marcos, está lá um versículo da carta de Paulo, outro de Jesus. Aí eu perguntei, Joel, eu e você fizemos uma pergunta, você entendeu o que o Asclépio falou? Ele levava, dava uma resposta direta ao ponto. Terminou ali, pronto, até logo, porque eu estou com a agenda cheia. Os espíritos superiores são claro, correto e conciso. Nós somos muito prolixo, né? Prolixo não, prolixo. Então, mostrando para nós, aí o que acontece? Que terminou a reunião, André Luiz perguntou assim, vem cá, esse moço aí, o suprassumo do universo, ele é um espírito autoquilate. Aí o Cornélio sorri da ingenuidade da pergunta de André Luiz e respondeu, não, André, calma. Asclépios é um espírito do plano superior máximo da Terra. Ele ainda não teve a permissão de representar a Terra nos congressamentos do sistema solar em Júpiter ou Saturno, que estava lá. O Aderlange ainda está querendo ir para lá, mas não conseguiu permissão ainda. Para representar a Terra. Júpiter e Saturno. Então, acima de Asclépios, tinha espíritos com mais know-how de experiência, Henderson, né? Para isso, como é que você chama? Brás. Ok, Brás? Tinha que ter mais know-how. Ai, meu Deus do céu. E esses espíritos que já trabalham com grande experiência nesses encontros, Júpiter e Saturno, lá, passeando aí nos encontros que são feitos, eles estão trabalhando dia e noite para integrar os espíritos puros, sublimados, que governam o sistema solar. A vinha do Senhor. A vinha, olha a vinha, essa é a vinha. Tem matéria lá? Tem terra? Tem, só que é uma terra sutil, não é? A terra nossa aqui, né, Vicente, é mais densa, ela é mais sutil, então o Vicente vai poder trabalhar lá também, não é? Então mostra para nós, que ele mostrando de que esses espíritos estavam querendo integrar-se no futuro, lá com as pleiades de espíritos que governam o sistema solar. Caminho da Luz, capítulo 1, todo mundo tem estudado muito esse livro, dizendo o seguinte: Jesus, o Cristo divino, pertence às pleiades de espíritos puros e sublimados que governam o sistema solar, mora lá no Sol. Mora no Sol, não tem problema do calor, não, mora lá, dá para morar. É só ajeitar o perispírito para isso, né? O corpo, né? Se o Vicente for para lá, não vai dar certo. Então, o que aconteceu? Quem são esses espíritos puros? Jesus, o Cristo,
que era o Cristo da Terra, que é o nosso Jesus, querido do coração, cuja a evolução se perde na poeira do Sol e dos planetas que já rolaram pelo infinito, diz o professor Emmanuel. Não é isso mesmo? Ele, esse Cristo nosso, que já é um Cristo que nós não conseguimos nem um tiquinho, nem chegar no pezinho dele, não é isso? Ele está trabalhando também para integrar-se os espíritos que governam a constelação a nossa de Hércules. Está lá escrito. Não é eu que estou falando, obreiros da vida eterna. É a realidade da terra, da vinha. Estão trabalhando, viu, Honório? Você desistiu? A Honório para você desistir? Honório, não desiste não. Você tem jeito, nós temos jeito. Nós não temos jeito? Nós vamos chegar lá. Nós vamos lá trabalhar para o futuro. Nós vamos ser construtores de planeta. Não é? Tem muitos elementos aqui, já é construtor. Agora vocês vão ser construtor do planeta. A próxima etapa é isso, viu? Viu? Gilbert, segura as pontas aí. Então, mostrando para nós, o Cristo nosso, já é Cristo, já é uma luz, espírito puro, ele está integrando lá. E os espíritos que governam a constelação estão trabalhando dia e noite para integrar-se aos espíritos que governam a galáxia. A galáxia. De onde Jesus tirou o projeto para projetar o planeta Terra. Ele que é o responsável pelo planeta Terra. E o outro Jesus de Júpiter, Marte, e Mercúrio e Vênus, Netuno, etc, etc. Não é? E a criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém, e a terra era sem forma e vazia. O projeto, aqui é o lugar, é o lugar espacial para montar o sistema solar aqui. Não é? Aí você pode montar um sistema solar e falar, não, tem aqui um espaço no cosmos, vou montar um sistema solar aqui. O que é sistema solar? É um Sol com a família de mundos, não é isso? Sol com família de mundos. O que eu vou fazer? Posso montar lá? Joel, responde aí. Pode montar? Pode? Cuidado, hein, Joel? De jeito nenhum, né? Sabe o que acontece? Se eu montar um lá, eu tenho que mandar um e-mail lá para o centro da galáxia, para os gênios celestiais, Cristos e Cristos e Cristos de lá. Caros amigos gênios celestiais, posso montar um sistema solar aqui nessa... Eu estou querendo trabalhar. Aí, espera um pouquinho que eu vou entrar no computador da galáxia para fazer os cálculos de engenharia para evitar que os planetas chocam um com o outro. Tá chegando aí, gente? Fechando? Tá ou não tá? Aí, todo lançamento existe uma engenharia celestial para isso. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a mensagem sublime para nós, tirando o Espírito da letra, o Velho Testamento é a primeira codificação, estou usando o termo codificação, da revelação da justiça. Quem ditou as lições da justiça para os profetas e Moisés como elemento de destaque ali no processo revelatório? Os espíritos superiores. Quem coordenou os espíritos superiores? Jesus. Então, qual que é o segredo? Nada, né? Aí ele diz assim, haja luz. A luz está envolvendo todo o nosso sistema solar agora, a nossa constelação, a nossa galáxia e as galáxias vizinhas. Está aí. Agora, e houve luz, vai ficar por conta da turma do Bambuí.
é quando nós pegamos essa luz divina no cumprimento da lei e ouvimos a voz de Deus. A voz de Deus está instalada na voz da consciência. Quando eu ouço a minha consciência, ouvimos Deus, né, Gilbert? Falar comigo e com Gilbert. Agora eu estou ouvindo? Esse é o problema. Esse é o problema. Então, houve luz por nossa conta. Quanto? Intervalozinho e agora? Que hora que é o intervalo? Seria às 10, mas 10 e 15, né? 10 e 15? Dá mais uns 10 minutinhos? O pessoal aguenta? 10 minutinhos? 10 minutinhos. Com certeza. Tão bom que já não está vendo o tempo passar. Tá vendo não? Então tá bom. Trindade universal. Olha aí. Trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Questão 27, nós estamos sabendo aí, 3 elementos gerais do universo. Juntamente com esse gráfico, nós temos o quê? Deus, nós e o próximo. Como é que eu consigo falar com Deus? Eu consigo falar com Deus quando eu movo de íntima compaixão, descendo do cavalo do Vicente, indo para a fazenda, encontro o homem caído, e chego lá, abaixo, não pergunto se ele é rico, é pobre, assaltante, etc., se ele pode, não pode, se tem... Hã? De onde veio? De onde veio? Ele pegou, moveu o dízimo de compaixão, mas não entendi. Por que ele moveu o dízimo de compaixão? Foi lá, deu os medicamentos, fez o trabalho dos pronto-socorro e levou na próxima hospedaria. Chegou lá, ele sacou 2 dinheiros, 2 denários, né? 2 moedas, vamos colocar aqui, ó, do Vicente aqui é melhor, né? 2 moedas de ouro, e botou lá para ele e depositou lá. Ó, você gastar aí, pode deixar conta comigo que eu cubro o resto das despesas. Por que ele moveu de íntima compaixão? Aí ele falou com Deus naquela hora sem saber. Por que ele falou com Deus? Porque quando Deus, atendo o próximo, fazendo bem, movendo, dando o melhor, voluntariamente, espontaneamente, sem interesse, que diz a Marlita dizendo, o que acontece? Eu mando um e-mail para ele, um WhatsApp para Deus. Só que é bem sofisticado esse WhatsApp dele, né? Tchum! Não tem problema de sinal. Tchum! Ô filho, parabéns. Você aprendeu. Agora eu vou te mandar outra lição para você. Manda para cá. A lei tem 2 componentes. Quais os componentes? A lei de justiça, a lei divina, ela tem 2 componentes. A lei de justiça e a lei do amor. E a lei de justiça, os 10 mandamentos, no Evangelho segundo o Espiritismo, reduzido em 2, como o próprio Jesus ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ó, tudo bem, você ama, nós aqui temos que amar a Deus sobre todas as coisas, tá ok? Tá legal. Agora, amar o próximo como a si mesmo. Primeiro eu tenho que amar a mim mesmo. Confere? Confere? Divino. Confere. Primeiro eu tenho o quê? Que iluminar-me, preparar, ser um veterinário para poder atender, socorrer ao atendimento veterinário na região. Como é que eu vou atender trabalhos veterinários na região se eu não habilitei-me para isso? Aí eu vou poder servir. Quando eu faço isso profissionalmente, eu posso fazer profissionalmente, mas o como
eu estou fazendo o profissional, eu estou recebendo por isso, claro, mas o como é que é diferente. O como. O grupo, certo, Gabriel? Está acabando aí. O Gabriel está me olhando aqui. O como que é importante. Como é que eu estou fazendo? Como é que eu estou atendendo lá no meu banco, na minha repartição, na minha loja? Como é que eu estou atendendo? Eu só faço minha obrigação? Não. Quando eu coloco algo mais no atendimento, você viu aqui, chegando aqui, ó, você viu o que o pessoal fez aí? Já deu um abraço para todos nós, o Joel, oh, que beleza. Eu estava preocupado como é que, né? Será que o Joel vai dar um abraço correto? Ele não, um abraço dele estava bom. Não é isso? Naquele momento, quando eu faço algo diferente, eu estou operando além do compromisso da obrigação. Eu trabalho além de. Mais um ponto, nós encerramos. Mais um ponto. Sede perfeito. Pergunta-se, a turma do Bambuí, vocês têm que ser perfeitos, hein? Dá para vocês ser perfeitos? Dá, Gabriel, para ser perfeito? Você tem que ser perfeito, viu? Dá para ser? Você pode? Posso. Não tem que perguntar se pode, não. Você tem que ser. É lei, ô Gabriel. É ordem, cara. Ô Gabriel, não pode ser assim, não. Você tem que ir mesmo. Você tem que segurar as pontas. Pega o boi bravo aí, lá no campo, mas tem que segurar ele. Deus cria o espírito, fruto do amor absoluto. Nós somos criados perfeitos. Mas eu não estou na escala da terceira escala? Como é que você chama? O Robert. Ele tem a mesma inteligência do que a do Einstein, não tem? Tem ou não? Por quê? É a mesma formação, a mesma... Você já é um Einstein? Não. Vai ser? Pretendo. Há o mesmo teor de faculdade, 803 e 804 livros espírito, todos os espíritos são criados iguais. O Joel é um Cristo por antecipação. Agora, adquirir o título de Cristo, aí vai demandar anos poucos, porque o Joel já está bem na frente. Anos poucos ele vai chegar lá. Né? Deus cria o Espírito, fruto do amor absoluto. Nós somos criados no nome do amor absoluto. Para que nós temos tanta confusão, tanta briga que nós estamos brigando uns com os outros? Para que isso? É o mais ali. A ser perfeito. Nós temos que ser amigo do outro, fraterno. Ser o melhor. Né? Ordena filho. Qual que é a ordem? Materialize-se. Isso que o Honório gostava de explicar. Materialize. O espírito é criado simples e ignorante, 115, 114, nós aprendemos lá, 120, nós vamos estudando esse tema. Materialize-o, Gabriel. Está tudo certo, Gabriel? Está acabando. Gabriel está meio preocupado, mas estou acabando. Ordena filho, materialize-se. Materialize-se. Ou seja, o que é materializar? Eu tenho que agora entrar no laço da matéria. A matéria é o laço que prende o espírito, o instrumento que ele se serve e exerce ação, 22A do livro dos Espíritos. Eu tenho que amarrar na matéria, eu tenho que trabalhar, eu tenho que construir o mundo. Eu sou a potência ativa do universo. O espírito é a potência ativa do universo, ô Marcos. Você é uma potência ativa. Viu? Não deixa por menos, não. Amor é plasma divino, pensamento e vida 30. O fluido cósmico é plasma divino, Evolução de Dois Mundos, capítulo 1. O pensamento está para o fluido cósmico, assim como o som está para o ar. Eu penso, vai a mensagem pela internet cósmica. Ok? O grupo fechou aí, de trás, de frente, desencarnados. Pode falar também, não é?
emitiu o pensamento, vai. Agora, quando eu recebo pensamento de carro, aí eu, Joel, vai ficar, esse pensamento que está azedo, ele está ácido, ele está venenoso, não é? Aí ele está trazendo treva e discórdia. Quando o pensamento, nessa plataforma da internet cósmica, circula ali, corre, ele o amor é o plasma divino. A fé com obra é viva. Então é fé dinâmica, fé trabalhando. Aí ele trabalha do átomo e nós vamos materializando até chegar no átomo. A orientação que vem do plano do coração divino diz assim para nós: filho, materialize-se. Aí ele começa a tocar no fluido cósmico puro, 100% rarefeito. 100% rarefeito. Quando ele toca no fluido cósmico, ou plasma divino, ou força nervosa de todo sábio, não é isto? Quando ele toca, ele começa a manipular o fluido cósmico. Isso quer dizer a matéria 100% pura. Na questão 30 do Livro dos Espíritos, é certo dizer que todas as matérias da tabela química periódica que existe no mundo, dos átomos, dos componentes, vieram de um único elemento? Sim, senhor. Aí os espíritos superiores falaram sim, sim, não é? Mostrando que quem mudou essa matéria é o espírito, é a matéria sutilíssima, rarefeita. O espírito é criado aonde? No reino do espírito. O espírito é criado fora da matéria. Item 6 da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec explica para nós que há no homem 3 componentes: espírito, perispírito e corpo. O espírito é imaterial. Ok, Marcos Pessoa? Vem cá, mas os espíritos na 82 estão dizendo que não. O que é isso? Explica. Kardec está dizendo, fala na introdução, depois vai para 82, fala coisa diferente. Na 82 é o espírito com perispírito. O espírito com perispírito, ele é incorpóreo. Incorpóreo. Ele tem corpo material. O espírito, é possível imaginar o espírito sem a matéria? Sim, questão 25 do Livro dos Espíritos e 26. Sim, pelo pensamento, posso. Então, atenção, o seguinte: o espírito é imaterial, ele não tem forma, não tem cabelo, não tem barba, não tem olho verde, não tem forma. Quando ele começa a tocar na matéria, ele vai manipulando, começa as radiações cósmicas, energias gravíticas, esse tal de magnetismo que nós não temos competência de entender esse troço, vai penetrando, vai desenvolvendo, ultravioleta, luz visível que os nossos olhos percebem, o infravermelho, ondas de alta frequência, frequência modulada, não é isso? Onda de rádio, curta, longa, chegou no som. Isso é a ação do princípio inteligente atuando no fluido cósmico do universo, ou se tiver aqui no planeta, vai ser o fluido cósmico do planeta, porque ele tem um certo tempero. Então, mostrando até chegar no átomo, 540, no átomo, hidrogênio é o primeiro corpo que o nosso espírito conseguiu. O da Neuza, da Marli, é um átomo com um lacinho de cor de rosa, porque é Marli, né? Não é isso? E o do Joel, um laço com cor azul, não é, Joel? Não é, Joel? É um átomo de hidrogênio. Não é isso? O espírito tem sexo? Não como vós entendeis. Gênesis 1, 27.
E Deus disse, criou o Espírito, macho e fêmea os criou, conforme a sua imagem. Tirou a palavra semelhança. Não tem semelhança. Deus é Espírito, nós somos Espírito. Depois eu pedi ao grupo, viu, Marcos? Para você achar a questão 1A do livro dos Espíritos. Fala, Marcos. Evolução em 2000, as primeiras bactérias lá, né? Os amigos espirituais, magnetizando positivamente uns e negativamente outros, né? Que beleza! Aparecendo a partir daí a produção sexual. Maravilha, maravilha. Olha o que o Marcos está trazendo, a Revolução em 2000. É muito gostoso esse tema, né? Mas nós temos 5 minutos, que já passou 2, que o Aderlan está me olhando. Aí mostrando para nós que ele vai materializando e adensando e formando o átomo. Aí começa o primeiro corpo nosso, que o princípio inteligente, na fase da retaguarda da evolução, iniciou, aí começou a trabalhar os elementos químicos. E hoje nós temos um elemento químico que tem, ou seja, um elemento químico que chama unócio. Ele tem um número atômico 118. Não é? O urânio tem 92. O laurêncio tem 102, né? Unócio, ele tem 118. É um elemento, é um princípio inteligente, já velhinho, com bengala, já desintegrando, não é? Então, aí depois, lembrando aqui a dica do nosso amigo Marcos, Evolução em 2 Mundos, capítulo 3 e capítulo 6, falando do vírus da bactéria, da evolução no tempo, do vírus, o princípio inteligente, trabalhando do vírus, bactéria, vai algas verdes, inaugura a reprodução sexuada, inicia o processo da fotossíntese, fotossintetiza a luz solar. Nós começamos a treinar o nosso psiquismo para processar a luz. E hoje nós temos 4 tipos de alimento: o alimento solar, luz solar, o ar, o alimento sólido, e pelas antenas eletromagnéticas, Evolução em 2 Mundos, segunda parte, nós temos a alimentação das vibrações, do amor, da natureza, 4 alimentos. Então, mostrando no átomo, ele vai pela ameba, vai seguindo. Nós temos o largato riconcéfalo, que tem um olho perdido na natureza. Joga aí, por favor. Um olho perdido na natureza. Os símios, os hominídeos e o homem, o pensamento contínuo. Demandou, confere aí, chefe, 1,5 bilhão de anos. Segue. Fala da razão, conquistamos o pensamento contínuo, conquistamos a razão, o livre-arbítrio, aí vem a contrapartida da providência divina, a responsabilidade. Da responsabilidade, inaugura a lei de justiça. A lei de justiça passa, Vicente, supervisionar a lei de causa e efeito. Eu planto, vai colher. Planta, colhe, hein? Planta, colhe, ainda bem. Mas o que eu estou plantando? Aí começa a funcionar a ficha kármica. Aí fala dos processos da revelação. Agora você vai ter muito trabalho. Fala da evolução consciente. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verbo está no plural. Nós quem? Qual o Deus que é? Deus co-criador em plano maior, Evolução em 2 Mundos, capítulo 1, não é isso? Domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, professor Kardec reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço de empreender e domar as más tendências.
Não é? Aí nós temos aqui, a palavra de Deus é a palavra de Deus é a verdade. A minha palavra é a palavra de Deus, assim Jesus explicou. Doutrina espírita é revelação acessória. Revelação fundamental é o Evangelho. Eu posso ser doutor em doutrina espírita, mas sem Evangelho é obra incompleta. Sou pós-doutorado, tridoutorado, não tem jeito. O Evangelho que é a essência. Doutrina, Kardec é a chave, Jesus é a porta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto e dizendo, arrepender, número 1, é chegado o reino dos céus, que agora o nosso amigo vai falar sobre o reino dos céus. Agora você vai entrar no reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta de Isaías, que diz, vós que do que clama no deserto, preparai, número 2, o caminho do Senhor, endireitar. Agora você vai consertar a bagunça que nós fizemos. Então agora o Oderlange vai entrar no reino dos céus. Esse material está disponível para todos, você pode mandar para todos. Joga só mais um pouco, vai passando aí, por favor. Candeia, vai. Templo do Espírito, por favor. João Batista e Jesus. Água e o vinho, nós não estamos na vinha. Vai. Autoaperfeiçoamento. Matemática do perdão. Essa matemática do perdão é muito importante. Vai. Acabou? Acabou. Pronto, contigo. Alegria, obrigado por vocês me ter tolerado aí.